Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá, bem-vindos a mais um podcast do Grupo Sonhe, o podcast Oncoponto. Eu estou aqui hoje com um grande amigo, Dr. Danilo Manente, que é mastologista, e nós vamos falar hoje sobre câncer de mama. Acho que muitos dos que nos escutam aqui hoje sabem, né, que o câncer de mama é o principal câncer na população feminina e ninguém melhor do que eu, Danilo, para estar aqui conosco, nos prestigiando, nos ajudando a falar sobre essa informação importante. Danilo, bem-vindo. Primeiramente, agradecer o convite, agradecer o Grupo Sonhe, o Igor em especial, que é um grande parceiro de trabalho, um grande amigo. E eu acho que a gente tem muita coisa para debater e a gente já tinha meio que combinado que a gente vai partir mais para a mulher jovem, então é um tema que está bastante em voga e eu acho que a gente tem muita coisa para dizer para quem vai nos ouvir aqui. Com certeza, Danilo. E esse é um ponto interessante, né? Eu até olhei para o nosso nome do podcast, porque a gente teve anteriormente um podcast chamado Confronto. E a ideia era confrontar questões, evidências científicas, dados, né, que balizam a nossa conduta de consultório, a nossa conduta nas universidades, relacionada às mulheres com câncer de mama. E você tocou num ponto que é o pilar da nossa discussão, que é o câncer de mama na mulher jovem, né? Considerada a mulher abaixo dos 60, abaixo dos 50, quiçá abaixo dos 40. Muitas dessas pacientes estão no nosso consultório. Sim. E nas rotinas do mastologista, do oncologista. O INCA contou para a gente, em 2023, fez uma previsão de aproximadamente 75 mil novos casos até esse ano de 2025. E se a gente for olhar o dado de literatura brasileira, a gente espera, a gente prospecta, né, que aproximadamente 18%, 20% das mulheres com câncer no Brasil estejam abaixo dos 40 e mais 20%, 25% abaixo dos 50%. É essa a sua realidade no dia a dia hoje, Danilo? Eu hoje não trabalho com o SUS, né? Então a realidade do SUS às vezes é um pouquinho diferente, mas eu tenho uma casuística própria, né? O ano passado nós fizemos na clínica privada cerca de 330 casos de câncer. E desses 330, 37% abaixo de 50 anos. Então está bem de encontro com aquilo que a gente está vendo na estatística nacional, né? E eu acho que isso é um fenômeno interessante, porque a gente não vê esse padrão em nenhum outro lugar do mundo, né? A mulher jovem no Brasil é um capítulo à parte. Quando a gente estuda as outras populações, a gente vê um número reduzido em relação à nossa realidade. E uma coisa que a gente questiona o tempo todo, por quê? Né? Seja a parte genética, estilo de vida, hábitos, talvez a gente esteja muito alinhado à população americana, adotando hábitos muito americanizados que talvez esteja contribuindo para que a gente tenha um aumento de incidência nessa faixa etária. Você falou bem o número do INCA, a gente vê um aumento progressivo ano após ano. Eu lembro que quando eu dava essa aula lá na residência, eu falava de 50 mil casos ano, né? E agora a gente já está falando de 75 mil. Então, a gente vê um crescimento exponencial do câncer de mama também, mas essa faixa etária, sem dúvida nenhuma, é o que mais chama a nossa atenção, né? Para outros cânceres também, né? A gente teve para câncer ginecológico esse fenômeno, né? Eu acho que tem muito a ver realmente com o estilo de vida. Talvez a gente esteja diagnosticando mais precocemente, mas o fenótipo de doença dessa mulher jovem, 20, 30, 40, geralmente trazem fenótipos mais agressivos. Sim. Doenças que vão ser, às vezes, diagnosticadas a despeito do rastreamento, né? Exatamente. E daí, já entrando, a gente teve recentemente, né, dados na mídia trazendo mudanças ou perspectivas de mudanças no que é padrão para exames de rastreamento, né? Para quem nos escuta aqui, a gente pode dizer que o câncer de mama ele pode ser diagnosticado através de sintomas, como é alguma das vezes da mulher jovem, mas ele pode ser, e na maioria das vezes é diagnosticado através de exames e rotinas de rastreamento. E a mamografia é o exame de escolha para essa modalidade de investigação de achados suspeitos na mama. Há um confronto, né, entre as recomendações e a gente teve, voltando, né, uma evidência, uma tentativa de uma discussão a respeito de se postergar o início de cobertura obrigatória de mamografia no cenário de saúde privada. Então, os planos de saúde passariam a não autorizar mais mamografia a partir dos 40 anos, como é, na maioria das vezes, recomendado, né, e é talvez a melhor evidência.
Isso é um retrocesso, né, Danilo? Diante desse dado que você trouxe da sua casuística, do que a gente vê a nível de Brasil e das populações semelhantes, como, por exemplo, Estados Unidos. Eu acho que a gente tem que contextualizar isso, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um retrocesso, essa é a resposta. Mas isso tem uma razão de ser. O que me preocupa muito é querer, ao invés de melhorar o SUS, a gente piorar o privado, né? Para quem não tem o conhecimento, no SUS, a mamografia é recomendada a partir dos 50 anos até os 69 a cada 2 anos. Né? E nas sociedades médicas, na medicina privada, a gente acaba adotando o anual a partir dos 40 anos de idade. Não existe uma recomendação de término. Enquanto a paciente tiver condição de fazer a mamografia, ela deve fazer. Até 75, 80 anos, eu tenho pacientes com mais de 80 que fazem mamografia. Eu não vejo nenhum mal nisso. Né? Então, propor para que a gente piore a saúde privada, sem dúvida nenhuma, é um retrocesso. Esses dados de população mais jovem são pacientes que, se a gente fizer uma intervenção precoce, sem dúvida nenhuma, elas vão ter uma sobrevida melhor, vai ser menos custoso para a própria operadora de saúde e vai custar vidas. Né? Então, a gente sabe que o impacto da mamografia de redução de vida, de mortalidade e sobrevida, ele é importante. Né? A gente tem muitos estudos controversos por aí. Uns dizem um número maior, outros menores. Se estima na faixa de 20% a redução de mortalidade com a realização do rastreamento mamográfico. Então, deixar de fazer nessa faixa etária, eu acho que é um grande retrocesso, sem dúvida nenhuma. E a gente diagnosticar tardiamente ou, eventualmente, com sintomas, né, uma doença que pudesse ser diagnosticada por um exame de baixo risco, né, até pensando em custo, né, de baixo custo, né, até mesmo para a saúde privada, realmente é um retrocesso. Né? E a gente viu que foi um flerte, né, da Agência Regulatória de Planos de Saúde, mas, pelo que eu vi, voltaram-se atrás, né, nessa decisão. Muita pressão popular. Muita pressão, e a mídia. Né? Eu acho que assim, a gente hoje tem uma possibilidade muito grande de pessoas famosas que tiveram câncer de mama. Exato. Eu acho que pessoas comuns falarem na rede social que isso é um absurdo, praticamente elas não têm voz. Mas quando a gente viu artistas importantes falando que isso era um retrocesso, na hora houve a negativa de encerrar a consulta pública e isso não vai funcionar. Então, a gente já está livre disso e até momentaneamente. Até para o sistema público, né, como você disse, entendo que não é atualmente a sua prática, né, da minha prática é em torno de 20% da minha rotina, mas até para o sistema público, eu acho que é tardio começar aos 50. Né? Talvez a periodicidade, entendendo que o sistema público ele deve abranger o país todo, e a gente está num país continental, com características distintas, do ponto de vista financeiro, econômico, em cada estado, mas é tardio. Né? Nós temos muitos casos de pacientes jovens nos centros aqui na nossa região, em Campinas, nos centros universitários em São Paulo e em todo local que a gente conversa. Né? Eu acho que a grande questão é que a gente tem que entender que nós somos um país pobre. Né? E existe um recurso finito para uma demanda quase infinita. Então, é notório que, se a gente for avaliar onde a mamografia funciona melhor, é nessa faixa de rastreamento proposta pelo Ministério da Saúde. Isso não significa que ela não funcione nos demais. Então, assim, como você bem disse, é um método barato, de pouquíssimo efeito colateral e que realmente tem um impacto importante na vida dessas mulheres. Então, deixar de fazer é uma coisa que a gente não vai entender nunca. Né? Importante dizer para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, né, que a mamografia é um método de rastreio, mas existem outros exames. Sim. E daí, voltando para a paciente jovem, essa mulher que muitas vezes, às vezes, já tem alguma cirurgia estética da mama ou que tem uma característica anatômica da mama peculiar da mulher de 20, 30, 40. Como é a sua rotina e qual é o momento em que você aciona a tecnologia de maior custo, como, por exemplo, a ressonância, um ultrassom de algum ultrassonografista de confiança sua? Hoje a gente tem essa questão do operador dependente, né? E acho que cada vez mais a oncologia mamária, acho que é um pioneiro nisso, a gente está cada vez mais próximo do colega que cuida, Sim. que opera, que faz o exame, que vê a ressonância. Então, quando é o momento de fazer mais? Na mulher jovem é sempre assim? Ou é caso a caso? Tem casos que a ressonância, por exemplo, não é necessária? Eu acho que é caso a caso, não tem como a gente generalizar, porque aí vai levar em consideração não só o padrão de mama, a anatomia, o histórico familiar, o risco real daquele paciente vir a ter um câncer de mama ou o sintoma que aquele paciente
nos procurou, né? Então, a rotina do mastologista é um pouco diferente do médico generalista, né? Eu acho que um paralelo muito importante, eu vim da formação ginecológica antes da mastologia, os pacientes têm na cabeça, Igor, que a mamografia é o Papa Nicolau da mama. E isso é uma grande falácia. Então, isso que me preocupa um pouquinho também, como as pessoas interpretam isso. A gente sabe bem que você faz um Papa Nicolau hoje, 2 ou 3 anos para aquela doença evoluir. Então, você faz um diagnóstico de uma lesão que um dia vai vir a ser câncer. Então, isso é prevenção. Esse exame faz prevenção. Eu consigo atuar e reduzir o risco daquela paciente a ter câncer. A mamografia não faz isso. Ela faz uma fotografia daquele momento, né? Então, quando a gente faz a fotografia daquele momento e está tudo bem, não significa que ela não vá ter nos próximos 6 meses, 9 meses, 1 ano, uma alteração. O mais comum no meu consultório hoje é assim, doutor, por que eu tive isso? O ano passado eu fiz uma mamografia e estava normal, né? Então, em 2024, você fez uma foto e lá estava tudo bem. Hoje a gente pegou alguma coisinha e está no início. Então, essa é a caracterização da mamografia, é detectar precoce, não é fazer prevenção efetivamente. Então, voltando para os exames mais tecnológicos, eu acho que os exames mais tecnológicos eles vêm nessa mesma esteira, né? Então, eu não vou fazer prevenção, mas eu vou utilizá-los quando eles me facilitarem um diagnóstico. Se eu tenho alguma dúvida, eu peço uma ressonância. Se um ultrassom é confiável, muitas vezes, numa mulher jovem, eu vou dispensar essa ressonância, né? Então, eu restringo ressonância para mulheres de alto risco. Sim. E, na minha prática, dificilmente uma paciente vai me procurar por nada, ela vai lá só por rotina, muito jovem. Essa paciente abaixo de 40 anos me procura por algum sintoma clínico. E quando ela chega lá, é inviável ela sair sem um pedido de exame. Então, a ultrassonografia eu faço de rotina nessas pacientes. Ah, mas Danilo, a evidência científica disso. Poxa, tem uma pessoa preocupada na minha frente. E eu preciso, hoje, a gente vive muito isso, eu preciso validação para aquilo que eu estou falando. E o exame é aquilo que valida o que a gente está falando para o paciente. Não é fazer por fazer, né? Mas não. Muitas vezes é uma peça do quebra-cabeça do diagnóstico. Você tocou num ponto sensível, né? Que mulheres jovens que saem da sua vida produtiva, muitas vezes acabaram de ter filhos, são mães, jovens, ou estão numa ascensão de carreira. A gente tem casos de colegas da área de saúde, médicos, médicas, que vão nos procurar com doenças desafiadoras. E a gente tem que ter empatia com isso também. Não estou querendo dizer que o meu ato é pedir exame. Sim. Mas muitas vezes não só uma boa consulta, uma boa anamnese, a empatia do contato, né, o respeito, mas blindar-se de uma maneira de uma propedêutica armada, né, através de exames diversos. Fazer mais nem sempre é melhor, mas eventualmente são informações que se somam no momento de insegurança, de fragilidade, até de tomada de decisão. Exatamente. Né? Eu acho que o exame complementar é complementar. Ele vem complementar aquilo que a gente tem no pensamento. Eu sempre penso a medicina muito como na época de faculdade, sabe, Igor? Eu não perdi a essência. Então, eu sempre vou formular uma hipótese diagnóstica e eu vou procurar validar a minha hipótese. E hoje, para a mama, a gente, para validar a nossa hipótese, precisa de exame, né? Mesmo num nódulo benigno. Ah, isso aqui é um fibroadenoma, é fibroelástico, é pequeno, 2 centímetros, mulher jovem. Poxa, ela gostaria de ver se é só aquele, se é isso mesmo, se o radiologista vai dar a mesma opinião. Quando a gente soma opiniões dos outros, a gente dá muito mais segurança para o paciente. Com certeza. Nós, da oncologia mamária, a gente se lança a mão de exames muito no cenário pré e pós-tratamento, né? Porque muitas dessas mulheres que vão nos procurar nesse contexto jovem, 20, 30, 40 anos, podem estar à frente de doença de um comportamento mais agressivo. Então, para quem nos ouve, existem alguns subtipos de câncer, como o subtipo chamado triplo negativo ou o subtipo HER2 positivo, que são doenças muitas vezes da mulher mais jovem, né? E que, na grande maioria das vezes, podem até ir ao mastologista e vão ao mastologista, mas daí eu recebo a sua ligação. Oi, Igor, tudo bem? A gente precisa aqui de um tratamento pré-operatório ou neoadjuvante, como a gente chama. E essa avaliação de resposta clínica, a palpação, obviamente isso é mensurável em algumas vezes, mas a avaliação de resposta por exames de ultrassom, de ressonância, nos trazem informações de resposta ao tratamento executado, e isso tranquiliza também o médico e o paciente. Sem dúvida. E também nos trazem uma informação de prognóstico. Aquela paciente que responde muito bem ao tratamento executado tem uma informação a longo prazo
boa, e a paciente que eventualmente falha o tratamento executado ou não tem uma resposta agradável ou conforme o esperado, às vezes é uma informação que vai mudar o caminho que a gente vai seguir. Então a gente está muito armado de exame. E o planejamento cirúrgico em seguida. Exato, Né? exatamente. Um paciente que já recebeu algum tipo de tratamento, é quase impossível a gente planejar uma cirurgia sem um exame de imagem. Né? Então acho que a gente precisa realmente dos exames. E nessa lista, a mama, a gente não tem tanto exame assim, né? A gente fica mais restrito à mamografia, à ultrassonografia, à ressonância. Muito hoje se fala de tomossíntese e outros métodos, mas assim, na nossa prática é difícil. Eu não me lembro a última vez que eu pedi uma tomossíntese, né? A tomossíntese às vezes vem como anexo de uma mamografia que foi pedida, porque a própria clínica fez, mas assim, eu não vejo muita relevância desses outros exames. E aí tem um monte de outras coisas que a gente vê as pessoas falando em Instagram, em rede social, de termografia, e a gente não tem evidência para nenhuma dessas outras metodologias, né? Então, acho que a gente fica muito bem atendido e bem servido com esses 3 exames. Né? Quando bem indicados. Quando bem indicado, né? E bem realizados. Bem realizados. Né? Esse é um ponto que a gente vem trabalhando muito nos ecossistemas que a gente atua, né? Nós dois e os times, respectivos times, né? de ter um time comprometido com mastologia, com oncologia mamária, né? E não simplesmente qualquer local. Então, às vezes o nosso paciente vem, mas poxa, eu já fiz um ultrassom. Poxa, eu já até fiz uma ressonância. E a gente fala, não, mas veja bem, eu preciso de fulano, de ciclano, da expertise, né? E desse ecossistema de avaliação. Né? Sabe que eu tinha um professor de clínica médica que ele dizia uma coisa que era muito interessante, eu acho que isso é muito verdade. Ele fala 90% da medicina é fácil. 7% é o fácil com uma apresentação diferente. E 3% é difícil. Mas o caso dos 7% mais os 3% tem que estar na mão do especialista. Tem que estar na mão. O cara que é o ultrassonografista do pé à cabeça, ele não vai pegar aqueles 3%. Então, às vezes, a gente realmente acaba chateando o paciente. Poxa, eu vou fazer com outro, eu faço com esse médico há tanto tempo. Pô, mas ele fez o transvaginal, da mama, da tireoide. Vamos fazer com esse cara que faz só de mama? E a gente vê a diferença. Sim. Né? A gente vê a diferença. Isso faz realmente muda a conduta nossa dentro do consultório. Sim, acho que cada vez mais a gente personaliza isso, né? O paciente oncológico demanda isso, né? Um tratamento personalizado pré-diagnóstico, ao diagnóstico, durante o tratamento, na cirurgia. E daí a gente vai chegar em alguns pontos que eu quero, como genética e tudo mais, mas antes um ponto que é a sua área, né? Que é a área cirúrgica. A gente falou que talvez o diagnóstico é diferente para a mulher jovem, a estatística é diferente para a mulher jovem. Obviamente, sempre para a mulher e para o homem, né? Nós temos nos cuidado mais, né, Danilo? Mas para a mulher sempre a estética é um ponto importante. Mas, sem sombra de dúvidas, para a mulher jovem, esse é um ponto sensível, né? Sim. Que, já, como eu disse, às vezes já trazem alguma manipulação cirúrgica de cunho estético. Como está hoje a mastologia inserida nesse contexto? Qual é a interface entre plástica, oncoplástica e mastologia? Me conta um pouco esse cenário. Assim, a cirurgia da mama mudou muito. Né? Então, a cirurgia que nós fazíamos 20 anos atrás, ela não existe mais. Né? A gente dividia em 2 grupos. Ou eu fazia uma cirurgia conservadora, que a gente chama de quadrantectomia, ou eu fazia uma mastectomia. Na minha época de residente, Igor, a gente reconstruía 5% das mulheres que eram mastectomizadas. Né? Hoje, lá na Unicamp, onde eu fiz a minha residência, 95% das mulheres são reconstruídas. Né? Isso não foi por força de lei, não. Embora haja a caneta lá dizendo você tem a obrigação de fazer a reconstrução. Isso foi por, primeiro, o interesse da equipe médica em fazer. Né? Segundo, uma demanda cada vez maior da paciente, e a gente vê esse fenômeno das mulheres mais jovens não aceitando uma mutilação. Né? Então, acho que esse tripé sustenta a reconstrução. A reconstrução de mama, eu acho que ela começa muito pela não destruição. Né? Então, as pessoas falam muito de reconstruir, mas uma cirurgia pequena, bem feita, às vezes ela nem precisa de nenhum reparo adicional. Né? Então, a gente tem que estar sempre conectado com os nossos colegas para entender, poxa, Igor, eu tenho uma paciente que tem um tumor grande, será que não é uma boa ideia a gente diminuir esse tumor para depois fazer uma cirurgia menor? E esse dia a dia que a gente vai vivendo. Né? Cada situação é uma. Então, apesar de terem, às vezes, a mesma idade, tem mamas muito diferentes. A gente tem paciente de 40 anos de idade com uma mama que tem 100% de glândula. E a gente tem pacientes de 40 anos de idade que já tiveram 4, 5 filhos
que quase não tem mais glândula, só tem gordura na mama. São mamas muito diferentes entre si. É difícil generalizar, mas do ponto de vista de técnica, a reconstrução de mama evoluiu muito. A gente tem melhor qualidade nos implantes, a gente tem muito mais gente preparada e formada para fazer essa cirurgia oncoplástica, né? Então, a oncoplástica é a utilização de técnicas de cirurgia plástica aplicada à cirurgia oncológica. Então, é uma técnica diferente, que a gente vem trabalhando nisso já há uns 15 anos, né? Que na Unicamp a gente começou isso lá em 2011, né? A mastologia a assumir essa parte. Então, a gente já está falando de um período longo aí de experiência dos mastologistas fazendo. Eu acho que eu vejo com muito bons olhos, né? A gente, às vezes, precisa de um refinamento, mas, sem dúvida nenhuma, preservar a autoestima é melhor o sucesso do tratamento. Isso você não tem a dúvida. Existe um cenário perigoso da mulher se preocupar muito com a estética e esquecer que ela está frente a um câncer que pode ser desafiador? Você lida com situações semelhantes a essa? Isso é o diário, né? E aí a gente foge um pouquinho daquilo que é protocolar. É a relação... Vou te interromper só para as mulheres não brigarem comigo, tá? Não estou querendo dizer que a estética está inferior a isso. Não. A gente tem um desafio que é o câncer à frente, exato. Né? Que então, é curar. Né? Eu acho que essa relação do médico com a paciente ela é fundamental. Então, no passado eu já fiz isso. Olha, você tem uma doença, mas nós vamos resolver seu problema e você vai ter um ganho, você vai ficar melhor do que você era. Eu fazia uma promessa que talvez eu criasse uma expectativa na cabeça dela muito diferente do resultado que a gente pode ter. Hoje a minha abordagem é completamente diferente. Nós temos um problema, nós temos uma solução e aplicando as técnicas corretas, a gente vai ter uma mama nota 8, nota 9, uma mama que te dê dignidade para vestir, para ir à praia. Se você parar nua numa mama reconstruída na frente do espelho e procurar defeito, você vai encontrar. Então, é diferente de uma cirurgia estética. Num cenário estético, a gente escolhe o que a gente vai tirar, o que a gente vai pôr. Num cenário oncológico, eu estou limitado pela doença. Então, a parte da mama que vai ser ressecada não depende do meu gosto, depende da necessidade. E a forma como a gente vai reconstruir tem que ser abordada exatamente pelo problema que eu vou causar. Então, de novo, a melhor cirurgia é a menor destruição. Mas tem cenários que a gente não consegue fazer isso. Né? Então, a gente precisa fazer cirurgias maiores e, aplicando técnicas de cirurgia plástica, a gente consegue devolver a dignidade para essa paciente. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a comparação com a cirurgia estética ela é infeliz. Não dá. Então, sempre eu falo para o paciente, primeiro onco, depois plástica, senão ela chamaria plástico-onco, não oncoplástica. Né? Então, é o alinhamento de expectativa. E tem uma outra brincadeira que eu faço, acho que essas coisas a gente traz o paciente para próximo da gente. Né? Fala, vamos resolver o problema do motor, eu vou dar um tapa na funilaria, mas se precisar dar um polimento depois, a gente faz. Né? Então, a gente tem o resto da vida para fazer esse refinamento. O que eu não posso aceitar é deixar uma paciente sair do centro cirúrgico sem dignidade, sem mama. Sim. E com um olhar exclusivo para a estética, esquecendo dos desfechos oncológicos. Exato. Né? Eu tenho trabalhado muito isso com pacientes, porque cada vez mais dentro do cenário de oncologia, a gente percebe que a gente muda a vida das pessoas. Sim. Né? Muitos dos pacientes que podem nos ouvir aqui talvez vão falar, muda mesmo, depois a gente vai ter um caminho feliz, porque a gente, na maioria das vezes, cura os pacientes. Eu falo, você, a equipe médica, né? Não estou falando o Igor personificado aqui, mas o tratamento tem intuito curativo, mas muda percepções, muda a questão emocional, muda a estética, né? Então, a questão, muitas vezes, do cabelo, a questão do peso corpóreo, às vezes a paciente tem algum impacto nesse sentido, e a gente precisa alinhar expectativas, né? E, claro, com o objetivo principal de cura, respeitando a individualidade, respeitando alguns limites, né? Tive alguns casos nossos de rotina, de pacientes que não queriam de jeito nenhum quimioterapia. E eu não posso simplesmente bater a porta e falar, sai, não quero. Não, eu preciso acolher, explicar. E, no fim, a gente teve casos em que essas pacientes se convenceram da importância e se curaram, estão aqui, provavelmente vão nos ouvir, e se curaram e estão vivendo a vida naturalmente. E a gente tem o caso também daquela que não fez e está tudo bem também. Né? A gente não pode desamparar esse paciente. Né? É um direito dele não fazer.
A gente diz o que a evidência é o Exato. melhor para ela, mas nada é uma sentença, né? Sim. Quando a gente faz um tratamento ou propõe um tratamento, eu não estou dizendo que aquilo é 100% ou 0%. Então, a gente tem alguns benefícios, por isso da nossa escolha por A ou B, né? Sim. Então, quando a gente calcula, isso é quase que matemático, a estatística está muito presente na vida do médico. Então, olha, se você tem um tratamento que vai ter um ganho para você de 30%, eu acho que ele é um tratamento efetivo. Não significa que se você não fizer, você vai ter um mau resultado. Só que esse paciente não pode ser negligenciado, falando, você não quer fazer, eu não vou mais ser seu médico. Não, né? não pode. Então, acho que a gente tem que ter muita tranquilidade. E isso acontece, inclusive, na reconstrução. Tem situações que eu falo, não, vamos fazer a reconstrução. Eu não quero reconstruir a mama. Tá tudo bem, né? Não é mais a rotina. Mas existem pacientes ainda hoje que falam, eu vou tirar a mama e vou ficar sem. Eu tenho uma paciente muito interessante, que é um caso legal. Ela tinha um câncer de mama com 36 anos. E à época, Igor, a gente não fazia o teste genético de rotina, né? Então era para casos específicos. E a gente testou essa paciente pós uma cirurgia conservadora. Só que nesse meio tempo ela se descobriu trans. E aí veio uma mutação genética que indicava mastectomia. Nós levamos 4 anos para decidir se ela ia fazer mastectomia com reconstrução ou não. Então foram vários encontros para a gente decidir, olha, e aí, você vai fazer transição de gênero, não vou fazer? Como é que vai ser a solução do teu problema oncológico, mais a tua personificação que você está mudando aqui? Então, são casos que ensinam muito a gente, né? Não tem receita de bolo. Como que a gente conduz isso? Não, né? realmente não tem. Que Não. caso bacana. Obrigado por dividir conosco aqui, cara. Você tocou num ponto interessante. Você falou da questão do percentual que a gente entrega, né? Quantos por cento a cirurgia conservadora entrega de cura? Quantos por cento a mastectomia entrega? A químio, o tratamento hormonal, né? Que a gente hoje... 75% dos casos de câncer de mama são de doenças relacionadas ao hormônio. E se a gente traz a anti-hormonioterapia, porque essa é a realidade, né? A gente faz um tratamento de bloqueio hormonal, tudo bem, por comprimidos, por medicações subcutâneas que bloqueiam a função fisiológica dos ovários, a gente transforma esses pacientes em pacientes de 30, 40 anos, porém hormonalmente num cenário pós-menopausa. Isso é muitas vezes deletério, né, cara? Sim. E daí a gente tem que dizer que o percentual que a ciência nos mostra, às vezes é válido para alguém, mas não é válido para outro, né? 5% para mim pode ser muito, 5% para você pode ser pouco. Vou te confidencializar uma coisa aqui que me machucou um pouquinho no último Congresso Paulista de Mastologia. No sábado de manhã, a gente teve um módulo que era das sobreviventes. Como é que essas mulheres viviam, né? Uma coisa que chamou muita atenção, em cima do palco só tinha homem, não tinha nenhuma mulher debatendo. Acho que tinham 8 homens em cima do palco debatendo como aquelas mulheres deveriam viver. E elas não podiam nada, né? Então, ela tinha que aceitar o bloqueio hormonal e ela não podia usar nenhum tipo de reposição. Ah, mas a atividade física dela é restrita porque ela fez químio. Será que isso é qualidade de vida? Né? Então, acho que eu voltei dali muito impactado. Então, eu falei, poxa, eu passei um módulo da manhã para vocês me dizerem o que eu não vou fazer. Mas o que eu vou fazer para essa paciente? Sim. Né? Então, a gente tem um papel muito grande na reinserção dessas mulheres na vida normal. Né? É devolvê-las para a vida apesar do tratamento. Exato. Então, como é que a gente vai dar qualidade de vida para elas apesar do tratamento que a gente fez? Eu acho que esse é o grande questionamento no pós-tratamento. Sim. E a mulher jovem vai viver metade da vida dela pós-tratamento. A gente tem que estimulá-la a voltar à rotina, a ser produtiva novamente e ter qualidade de vida. Né? De novo, vou citar meus professores. O professor Brenelli sempre me falou, cuidado para você não ficar só pensando em quantos anos de vida, mas quantas vidas você dá no ano. Né? Então, como essa pessoa está vivendo. Né? Prolongar, às vezes, as coisas por muito tempo e sem nenhuma disponibilidade para viver. Né? Então, acho que o nosso papel como médico também é entender isso um pouquinho de cada paciente. Né? Fantástico essa colocação, né, cara? A gente priva as mulheres de muitas coisas, muita qualidade, muita, digamos assim, muita vivência que ela deixa de ter ou se priva justamente pelo tratamento. Último tema, rapidamente, que eu acho que a gente daqui a pouco vai estar estourando o nosso horário aqui, mas não posso terminar sem falar sobre genética. Né? A gente sabe que, tudo bem, a maioria dos cânceres não são hereditários, mas a gente tem um percentual que a literatura nos conta de 12% a 15% que respondem por um efeito de algo herdado da família.
E quando a gente vai para quem são essas pacientes, vai olhar para quem são elas, a gente vê que são as mulheres jovens, muitas vezes. Né? Então, teste genético para todo mundo? Eu acho que o teste genético para paciente com câncer, para todo mundo. Né? Fora de um cenário da paciente oncológica, aquela de alto risco, eu acho que aí a gente tem que voltar lá no academicismo e realmente avaliar a questão de risco. Acho que o podcast é muito legal porque a gente tem que contar a história, né? O storytelling aqui faz muita diferença. Tem uma colega médica e ela não tinha fator de risco nenhum, Igor. E ela simplesmente foi para os Estados Unidos e comprou um teste na farmácia e veio uma mutação patogênica em BRCA2, o teste da farmácia. Ela chegou com o teste no consultório e falou: eu vim aqui tirar as mamas. Eu falei: espera um pouquinho. Quem é você? Quantos anos você tem? Quantos filhos você já teve? E você fez um teste de farmácia. Vamos repetir esse teste com qualidade? Um teste de verdade? Sabe o que veio no exame? Exame normal. Normal. Né? Então, assim, o teste genético a gente tem que saber para quem pedir. A gente que tem essa afinidade com a genética é quando pedir e o que a gente vai fazer com aquele resultado. Né? Então, o pré-consulta do teste genético ele é muito importante, porque às vezes aquele paciente não está preparado para aquilo. Né? Ele vai pegar uma informação e ele vai entrar em desespero. Né? Ah, mas isso é jogar a sujeira para debaixo do tapete. Não, é aceitar o tempo das pessoas. Sim, né? Então, o teste genético eu acho que a gente deve reservar para quem tem a doença sempre e para quem tem o alto risco documentado. Né? Aquela velha história dos 3 parentes com 2 gerações diferentes. Eu acho que aí a gente começa a pegar os critérios, a gente tem que ser criterioso. Né? Então, eu acho que o teste genético ajuda muito a gente a tomar as nossas decisões, mas às vezes ele pode gerar muita ansiedade no paciente. Costumo dizer para as minhas pacientes, tanto de câncer, com câncer de mama ou até em aspecto de acompanhamento oncogenético, que a gente está abrindo uma caixinha de surpresa. Exato. Às vezes. Né? E que às vezes o médico até pode estar disposto a abrir essa caixinha, mas o paciente não. Então, eu tenho alguns pacientes que têm um histórico familiar robusto, que têm mutações conhecidas na família, mas que a gente está esperando o tempo dela para fazer o exame, o tempo dele, às vezes tem alguns homens também, e entra muito nesse sentido, né? Fertilidade, aquelas pacientes que ainda não tiveram filhos, que às vezes é uma tendência na nossa geração atual, né? Da paciente de 20, 30 anos, às vezes ainda não ter prole, e isso soa como um desespero para ela. Né? E o que eu vejo, assim, que medida efetiva nós vamos fazer com esse teste? Né? Então, assim, se é uma paciente que não é candidata a mastectomia nesse momento, embora a gente escute falar que cada vez mais diagnosticou, vamos fazer o mais precoce possível. Sinceramente, eu tenho muito receio de fazer uma mastectomia numa menina de 20 anos, de 22 anos. Eu não me sinto confortável. Né? Eu acho que o segmento desse paciente bem monitorado... Então, se ela é candidata ao teste, ela tem histórico familiar. Se ela tem histórico familiar, ela é alto risco. Então, eu vou tratar essa paciente como alto risco, independente do teste. Sim. Né? Então, eu acho que o teste genético tem essa questão. E tem uma outra coisa que, às vezes, as pessoas não sabem. Quando a gente fala de exame, o paciente acha que é teste de gravidez, positivo ou negativo. Né? E o teste genético a gente sabe que não é assim. Né? Então, hoje a gente tem a tendência de categorizar, mas a gente sabe que a gente está comparando o DNA de um ser humano com o que a gente referenciou como padrão. Exato. E vão existir diferenças, e não necessariamente essas diferenças vão te causar doença. Agora, como é que a gente administra isso na cabeça? Eu sou diferente, eu tenho uma genética diferente, e agora? Né? Então, sou mutante? Sou né? mutante, não, né? É uma coisa que a gente tem que ter muita calma e explicar muito bem para o paciente antes de solicitar. As variantes, as mutações significado indeterminado. Né? Esse é um Exatamente. ponto que às vezes é até mais trabalhoso do que quando o exame E a gente tem que ficar um reclassificando resultado. semestralmente, Exato, e entra em banco de dados, não é tão simples não é tão assim. Simples, né? Bom, Danilo, cara, eu queria te agradecer grandemente aí pela sua presença, pelo seu tempo, né, por estar aqui comigo, né, fortalecendo nossa parceria de sempre, de trabalho, de troca de experiência. E dizer que foi uma gravação super agradável. Preparei um roteiro, a gente foi todo o outro lado e acho que é assim que é gostoso. Né? Eu acho que essa é a grande questão, né? A gente está aqui como se a gente estivesse no restaurante quando a gente às vezes vai almoçar. Isso. E a gente aqui só está documentando aquilo que a gente realmente conversa no nosso dia a dia. Eu que agradeço, foi um prazer, a oportunidade, contem comigo sempre que precisar. Obrigado. Esse podcast logo vai estar nas nossas redes sociais, então sigam aí. @Grupo Sonhe e @Danilo.Manente, certo? Depois a gente coloca aí embaixo para vocês. Muito obrigado, nos acompanhem nas redes sociais, espero que tenham gostado do conteúdo. Um abraço a vocês. Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.